Olá, 21h04, um pouquinho depois do nosso horário, das 21h, mas estamos aqui para darmos início a mais uma live dessa sequência de lives de aquecimento para o nosso curso, o Resgate, a imersão Resgate, que vamos tratar sobre o Código de Ética da Psicologia. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui na expectativa do Dr. Saulo, bem como do próprio Tiago. Tiago mandou uma mensagem dizendo que está terminando uma supervisão e já está a caminho. Vamos lá, todos aqui presentes. Deixe-me ver. Natan, Dijane, Thalita, Gabriele, Júlio. Fala, João. Ei, João. Aí, Cláudia, Daisy. Olha aí, Saulo. Tudo bom, Saulo? Débora. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. E Daisy, como vai? Tudo jóia? Saudade também. Tá por onde? Voltou para Recife? Ou tá por Campina? Deixa eu fazer aqui uma coisa que me foi pedido pelo nosso mentor virtual. Eu tô só... Ixi, tu foi para Aracaju? Ai! Tá bom, como é que vai a terra da arara e o caju? Quando eu estive lá em Aracaju, eu vi que lá na praça tem uma estátua, não sei se tem ainda, de uma arara e de um caju. Acho que por isso Aracaju. Será que é? Pode ser. Na verdade, pode promover a ordem psíquica. Promover a ordem psíquica. Bem, deixa eu fixar aqui. Fixar o comentário. Deixa eu fixar certo. Pronto, somente essa verdade, a verdade é com letra maiúscula, mas vou deixar assim A como artigo de definição, artigo nominal. Deixe-me ver, saúde mental e ética, somente a verdade pode promover a ordem psíquica, é isso. Vamos lá. Tiago vai atrasar um pouquinho, deixa eu ver os comentários, olha aqui. Giane, Tangará da Serra, um abraço ao Mato Grosso. Ainda tem a Arara, Aracaju. Vamos lá. Cadê Saulo? Deixa eu ver aqui. Saulo. Saulo tá online. Vamos ver, Saulo. Olá! Boa noite! Boa noite, Tudo Saulo. bem? Tudo bem, Rodrigo? Cara, prazerzão. Prazer é todo meu, estou muito feliz aqui de estar finalmente aí fazendo uma live com você e daqui a pouco também com a presença do nosso querido amigo Tiago. E Rapaz. estou muito feliz porque eu vi aí os outros convidados dessa série de lives e os temas são da maior importância, né? Então agradeço o convite aí de vocês. Cara, a gratidão é mútua, então, porque quando nós estávamos pensando como era que ia organizar essa live, a gente pensou exatamente em pessoas que pudessem estar contribuindo com esse tema e a gente, obviamente, encontrou na sua pessoa
alguém com essas condições de possibilidade real de nos ajudar nesse sentido. Muito obrigado demais pelo convite, viu? Ah, que isso, Deixa. eu tô aqui. Tiago chegou, vou chamar Tiago aqui. Pronto. Aquele chegou aqui conosco. E aí, Tiago? Ah, olha ele aí. E aí, pessoal, boa noite, gratidão aí, seu Dr. Saulo, Gratidão. doutor Rodrigo de Mello, muito bom. Demorei, mas Como vai? cheguei, pô. Tava dando Oi, pô. supervisão aqui. Mentira, você tava abraçando uma árvore, que eu sei. Tava dando supervisão aqui, juro, cara, juro. E aí atrasou um pouquinho. Não, tá tranquilo. Mas, o Saulo travou aí. Não paga a internet. Saulo, paga a internet que isso daí para de acontecer. Pô, cara, psiquiatra não paga a internet, pô. O cara tá rico aí, dando curso, Pô, como zoando. tudo. Poxa, olha, parece gêmeos. Pô, quem é que parece gêmeos? Eu pareço com esse cara? Eu pareço com o Thiago? Vocês acham? Sorte sua, hein, Rodrigo? Que sorte, hein, cara? Ah, tá bem na fita, viu? Você tá bem na fita, tá parecendo comigo, ó. Muito bem, muito bem. E Só aí, um Rodrigo, pouco, deixa beleza eu ou lá. não? Não. Beleza, cara, graças a Deus. Você terminando aí a supervisão, eu terminei de atender meu paciente, o último, às 8h40, velho. O dia tá puxado. E aí? Pô, o Thiago, ele agora tá assim com o Instagram, né? Que eu fui zoar ele, o Instagram me tirou da live imediatamente. Vai, vai. Fala pro pessoal aí que você não paga a internet, que é mais bonito, cara. Tu tá rico aí, psiquiatra, entendeu? Sem agenda para consulta. Eu fui aí tentar marcar uma consulta para mim com o Dr. Saulo, não tem agenda, pô. Vai cagar. O cara não paga a internet, fica travando aí na hora da live. Nada. Pode vir aqui que será recebido com uísque, picanha e vou te livrar do piqui, viu? Vão tentar te empurrar um piqui, mas não caia não que é cilada. Ô, Saulo, Eu Saulo, você sei. tá É atendendo, ruim você mesmo. tá atendendo aonde, Saulo? Eu moro em Montes Claros, né? Montes É Claros? norte, isso, é norte de Minas, né? Mas eu atendo muito online, né? Eu diria, hoje a maioria dos Uhum. meus pacientes são de fora, né? Daqui. É. Não, mas já faz um tempinho que eu fui a Minas. É, eu lembro que ali na BR, quando a gente pegava a Rio Bahia, né? Que eu ia de carro, né? Eu não gosto muito de avião. Mas, sempre para entrar para Montes Claros, a gente tem que pegar a direita para pegar para o norte de Minas, né? Mas eu não fui a Montes Claros, a Monte Carlo, não. Então, vamos lá, né? Ao tema da nossa live. Vamos lá, A Rodrigo. saúde mental e a ética. Isso Somente a aí. verdade pode promover a ordem psíquica. O que é que você Você acha, acredita, Sá? você acredita aí nisso daí, nesse título que deram pra live? Eu acredito. Cara, sabe que eu estava pensando muito sobre isso? Porque recentemente eu fiz uma semana de live sobre personalidade, né? Uhum. E foi interessante, assim, observar que, assim, para nós que somos da área, a gente está o tempo inteiro às voltas com esse tipo de tema, né? Personalidade, temperamento, que está muito em voga, caráter, né? E coisas desse tipo. Mas quando você vai observar, assim, as pessoas comuns, as pessoas que não trabalham com saúde mental, nem nada desse, pensam, o que elas acham que é personalidade e o que as guia ao tentar formar a própria personalidade ou como elas enxergam esses temas, né? E a conclusão que eu cheguei foi a seguinte, que a personalidade especificamente, quando as pessoas comuns escutam a palavra personalidade, o que vem à mente delas no primeiro momento são duas coisas. Em primeiro lugar, uma personalidade que eles chamam de forte, né? Que são pessoas que têm ali uma certa dificuldade de moderar o seu próprio comportamento e acabam aparecendo muito ou adotando ali comportamentos que são
muitas vezes até antiéticos, né? Mas isso acaba os marcando como tendo supostamente uma personalidade forte. Então, a suposta força da personalidade estaria justamente na falta de moderação do comportamento. E a outra imagem que as pessoas têm quando a gente fala a palavra personalidade são justamente os transtornos de personalidade, que é justamente quando você fala assim, ah, a pessoa é narcisista, ah, a pessoa é psicopata, né? Se referindo aí ao transtorno de personalidade antissocial, ah, a pessoa é histérica, é histriônica, né? Algo desse tipo. Então, a palavra personalidade, no seu sentido próprio, né, e devido, ela praticamente ela foi tirada do que, pelo menos do imaginário da pessoa comum, mesmo daquelas que buscam o seu desenvolvimento pessoal. E aí, quando você coloca temperamento no meio e caráter, aí que a bagunça está plenamente estabelecida, né? E aí, isso me chamou muita atenção, e aquelas foram 4 aulas, né, lá no YouTube, e eu pude ali trazer outros conceitos para as pessoas e, por exemplo, combater a ideia que vem muito forte da psicanálise freudiana do determinismo histórico, né, da personalidade, de que a personalidade se formaria ali até os 5 anos de idade, e aí depois desse período, praticamente tudo que acontecia ali são revivescências ou ecos daquela personalidade que se formou até os 5 anos. Então, quando a gente fala para a pessoa que não, o ser humano é um ser livre, né, que pode, através ali da sua razão, escolher as suas ações e ir formando e construindo a sua personalidade até o último dia, até o último instante da sua vida. Cara, eu vi pessoas assim terem a esperança novamente de que valia a pena buscar um modo melhor de viver. Agora, para buscar um modo melhor para viver, você precisa, claro, de um referencial. E aí, muitas vezes, quando elas vão para os consultórios, tanto dos meus amigos psicólogos quanto dos meus colegas psiquiatras, elas não encontram esse referencial. Porque praticamente hoje, falar em verdade, que é o título aqui da nossa live, é praticamente um crime, né? É uma ofensa. Como assim você ousa utilizar a palavra verdade, né? Porque cada um tem a sua verdade e por aí Isso. vai. A Então, sua verdade. A exatamente. verdade, é. É impressionante como existem pessoas que têm um nível de egocentricidade e infantilidade capaz de evocar para si ou para outrem o atributo da verdade. Exatamente. E aí, então, eu vi isso nas pessoas, assim, né? Uma dificuldade de encontrar profissionais que lidam com saúde mental que tenham algum tipo de conceito, digamos, ao menos estável, ao menos um referencial. Quando a gente encontra, e aí vocês podem até falar melhor do que eu, geralmente são conceitos reducionistas do que seria o ser humano, né? Seja ali na TCC, né, na terapia cognitivo-comportamental, ou mesmo na própria psiquiatria, ali um cientificismo, né, ou muito apoiado ali na questão biológica. E aí o referencial que as pessoas têm é um referencial amputado. E aí quando entra na personalidade, que geralmente é o interesse maior das pessoas de melhorar a sua própria vida, né, de ter um desenvolvimento pessoal, eles não encontram isso nos consultórios. E aí, muitas vezes, eles estão encontrando isso em outras áreas, né, que a gente vê. Outros profissionais que estão promovendo esse conhecimento, e aí, quando isso acontece, muitas vezes até os psiquiatras e os psicólogos acham ruim que esses profissionais estejam abordando outros temas, como virtudes, né, ou produtividade, algo desse tipo. E aí eles ficam sentidos, mas o fato é, as pessoas estão sedentas por um referencial. Elas sofrem o efeito de não ter esse referencial e elas estão com sede, elas estão buscando, claro, naturalmente isso. E, infelizmente, a gente vê que nos consultórios isso não é facilmente encontrado, né? É isso aí. Eu concordo. Você tem que buscar a sua verdade. Entendeu? É sobre isso.
É sobre isso, Rodrigo. Vocês ficam falando de verdade, verdade, é a sua verdade. Olha só, isso daí que o Saulo falou, cara, é real, entendeu? A psicologia tá corrompida, assim, ó, da ponta do cabelo até a unha do pé. Porque por uma mentalidade relativista. Exato. Relativista. Tudo é relativo, tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Então, assim, existe hoje esse negócio daí da tua verdade. É claro, existe uma verdade subjetiva, no caso aqui, o testemunho existe. Né? A verdade subjetiva ela é o quê? O testemunho dos teus atos. Só aquilo que você e Deus sabe, no caso. Que você fez, que você praticou, sei lá. Mas a verdade mesmo aqui que a gente está falando é a verdade objetiva, a verdade enquanto fim último, a verdade que transcende a esfera da materialidade. Exato, né? Exatamente. É uma verdade assim, que é alcançada pela inteligência. Isso. Agora, o que acontece? Se você amputa o conceito de verdade objetiva, você amputa a natureza humana. Você fala assim, olha, agora o homem então tem que viver à mercê das trivialidades, daquilo que é passageiro, daquilo que é instável. Ora, se não existe, é impossível, né? É próprio aqui da regra dos primeiros princípios da identidade. Ora, se você postula, não existe verdade absoluta, não existe verdade objetiva. Isso que você acabou de dizer é o quê, então? Exato. Olha o tamanho da contradição, olha o tamanho do paradoxo. Né? É uma contradição. E isso daqui é ensinado tanto nas faculdades de psicologia, eu falo isso por experiência, que eu passei pela graduação, aqui o Rodrigo também, e sobretudo também nas residências de psiquiatria, porque eu tenho alunos aqui psiquiatras, eu sei como é que funciona, é a mesma coisa. Né? Uma perspectiva, uma cosmovisão relativista mesmo. Tipo, nada importa, o que importa é se sentir bem. Agora, isso não tem nada a ver com saúde mental, meu Deus do céu. Não tem nada a ver com saúde mental. É a mesma coisa que você fala assim, do ponto de vista da patologia médica, você fala assim, olha, tá tudo bem ter um câncer. Uhum. Entendeu? Simples assim. Tá tudo bem. Então, ter um câncer, ter uma patologia fisiológica é tão bom quanto você não ter nenhum tipo de patologia fisiológica. Mas o que é isso? Tá entendendo? O argumento se auto-invalida. Exato. E é claro que, a nível psicológico, o estrago que o relativismo, né, levado até as suas últimas consequências, provoca na inteligência, é desastroso, cara. É desastroso. Isso na ordem pessoal e na ordem coletiva também, principalmente na ordem coletiva. Agora você tem uma horda de pessoas malucas. Né? É isso e que aí, acontece. quando você coloca que essas pessoas estão desordenadas, quando elas estão, até do ponto de vista da psicopatologia, com um transtorno, etc., não. Você não pode rotular, não pode diagnosticar, não pode dizer que há uma desordem, porque isso é preconceito e isso faz parte da subjetividade e da subjetivação de cada um. Tudo é subjetivo, tudo está dentro da ordem da subjetividade, então você tem que respeitar a subjetividade das pessoas e os modos de subjetivação dos coletivos e das pessoas que estão aí na coletividade. E assim, essa analogia que o Tiago fez, ela é muito importante, porque você está com câncer, não, mas tudo bem, isso aí é um modo de viver, é um modo de ser, é um modo de ser, é um modo de viver. Então, viva com esse câncer. Da mesma forma, viva com essa desordem psíquica, né? Viva de modo essa patologia, essa doença, esse transtorno, esse mal-estar é algo para você viver, porque é relativo. Pô, Quem é você para julgar a célula exato.
que decidiu se reproduzir aleatoriamente Desordenadamente. até produzir a morte do organismo inteiro. É. Não podemos julgar essa célula, né? É. Cara, e isso é tão grave que esses dias alguém me fez alguma pergunta que tinha a ver com suicídio, né? E aí eu coloquei, né, que é um adoecimento, né, e tal, e o quadro depressivo, ele tem esse poder de colocar uma certa lente, assim, né, na frente da pessoa, e até coisas que não estão tão ruins assim, o depressivo, ele experimenta como se aquilo fosse o fim da linha, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, empresários aqui da cidade, que entraram no consultório, né, e falaram, Saulo, ó, para mim não dá mais, eu tô falido, eu vou vender minha empresa, eu tô quebrado, minha mulher vai me largar, meu casamento tá acabando, tá tudo ruim e tal. E aí, quando eu peço ele para sair, a esposa entra dentro do consultório, e aí eu falo, poxa, infelizmente pegou um episódio depressivo bem na hora da crise que tá acabando com a empresa dele, né, e tal. Ela, olha, Saulo, ele já passou por crises muito piores do que essa, e ele não estava desse jeito, né? Ele já superou inúmeras crises e deu conta, inclusive de crises piores do que essa que ele está passando agora. Eu falei, tá bom, mas tem a questão do casamento, né? Vocês estão para se divorciar e tal. E ela, olha, na verdade não, né? Eu tô com ele pro que der e vier. Na verdade, ele tá estranho, ele tá distante, mas eu sei que é a doença. Então, objetivamente, a pessoa não estava ali com o acesso, né, o melhor do seu juízo para fazer um julgamento adequado da realidade, e a depressão é capaz de fazer isso, né? E aí, bom, diante desse quadro, muitas vezes o paciente depressivo, ele acha, né, aparece essa hipótese na cabeça dele de que o suicídio seria, então, a única saída possível para aquele quadro, o que não é verdade, porque a gente trata e o paciente melhora, né? Além de situações que a gente já viu de pessoas que tentaram se matar e não conseguiram, né? E aí, quando você vai conversar com elas, a pessoa fala assim, nossa, no exato instante em que minha mão soltou o parapeito, eu me arrependi imediatamente do que eu estava fazendo. Porque, na verdade, eu não queria morrer, né? Então, na verdade, o ser humano, ele não quer morrer, né? Ele quer melhorar, ele quer um alívio para o que ele está sentindo, e a doença, erroneamente, limita as opções, né, do real e coloca aquilo ali como única opção. Ou seja, até no adoecimento, até quando o ser humano escolhe o mal, ele escolhe o mal sob a aparência de um bem, porque é próprio dos seres buscarem o seu próprio bem, né? Até Aristóteles diz isso, né? Todas as coisas tendem para Tendem para o bem. para o bem. O último e o bem. Exatamente. E isso é tão interessante que eu fiz um outro curso também que chama Em Busca de Sentido, em que eu analisei a obra de Frankl, né, e tudo. E um dos módulos eu acabei colocando a história do Tolstói. Tolstói, ele, né, gênio da literatura e tudo mais, ele já era famoso, ele já era rico, ele já morava na propriedade rural dele, já tinha esposa, já tinha filhos, tinha tudo. Ele era famoso numa época que não tinha nem internet, não tinha nada, né? E o cara era famoso mundialmente, então ele chegou ali no topo, né? E aí ele se via sem sentido na vida, né? E aí ele começou a olhar, a buscar o sentido entre os pares dele, mas ele viu só pessoas relativistas, pessoas que buscavam os prazeres, né, e tudo mais. Ele buscou, entre outras pessoas, encontrou pessoas buscando sentido nas riquezas e no poder e por aí vai. Aquilo para ele não fazia sentido algum, né? E aí o Tolstói chegou à conclusão de que ele tinha que se matar, porque a vida não tinha sentido, porque ela consistia basicamente em esperar a morte, né? Então, se ele tinha coragem, ele tinha que se matar. Depois de chegar a essa conclusão, ele, num ato de humildade, que na verdade foi o que o salvou, ele parou e pensou o seguinte: olha, não é possível que a mente que me possibilita pensar está chegando à conclusão de que a solução para o sofrimento é acabar com ela mesma. Então o Tolstói duvidou da conclusão que ele mesmo tinha chegado. Somente uma pessoa humilde é capaz de fazer isso. E aí ele deixou em aberto. Ele falou o seguinte: olha, o mais provável é que a vida tenha sentido e eu não esteja sendo capaz de enxergar esse sentido, né? E aí esse raciocínio o salvou, né, na verdade. E é até interessante que ele
ele fala que ele foi buscar o sentido entre as pessoas, o sentido da vida entre as pessoas que fazem a vida acontecer, que eram aqueles funcionários mais humildes, né? Quando eu acordo e vou comprar o pão já está pronto, porque um padeiro acordou antes de mim e fez o pão. Eu aperto o interruptor, a luz aparece, porque o eletricista já acordou antes e já fez tudo. Então, essas pessoas humildes, elas que fazem a vida acontecer, e elas, se você conversa com elas, elas sempre dizem que há sentido na vida, e aí o Tolstói vai buscar esse sentido entre as pessoas mais simples, né? Então, a história dele é bem interessante. Então, eu coloquei uma resposta desse tipo, né? De que a pessoa que tende ao suicídio está adoecida. E aí, no outro dia, na outra caixinha, alguém colocou assim: não, mas você não pode dizer isso. Você não pode dizer que o suicídio é fruto de um adoecimento, né? Porque eu posso simplesmente não querer viver e me matar, né? E aí eu coloquei essa resposta, que os seres, eles tendem para o bem, e quando eles escolhem o mal, eles escolhem sob a aparência de um bem, né? Então, toda vez que a gente perde esse referencial, né, do que seria o adequado funcionamento de uma pessoa, tudo passa a ser relativo, e aí tudo tanto faz, né? Se tudo tanto faz, eu começo a perder a motivação. E aí, hoje as pessoas ficam por aí, mas eu não consigo parar de procrastinar, né? Eu não consigo ter constância em nada, eu não consigo levar ao cabo nenhum projeto meu. Falei, claro, investigue os seus conceitos. Você aceita o relativismo, para você tanto faz ficar sentado no sofá e você só levanta se algo é prazeroso ou desprazeroso, né? Então você só levanta do sofá para fazer uma coisa mais prazerosa do que ficar deitado no sofá. O que você vai construir com isso, né? Então, muito do que as pessoas hoje sofrem, elas, inclusive, principalmente os relativistas, mal sabem eles que é por conta da cosmovisão materialista, no primeiro lugar, que mata toda a transcendência e o senso de verdade, e logo isso vai levar para um hedonismo, que é a busca de prazer. O hedonismo, uma hora acaba, uma hora satura os sentidos, né? E aí você não vai ter mais prazer naquilo que você tanto buscava. Pronto, você mergulhou. A conclusão disso tudo é o niilismo, né? E aí é a hora que a morte aparece, né? E fala assim, não, olha, por que você não se mata? Né? Afinal de contas, a vida não tem sentido. E aí pega uma pessoa completamente sem defesas para isso, né? Então, uma discussão como essa aqui, né? Inclusive, quando os meninos me mandaram o título, eu falei, cara, eu estava pensando nisso hoje. Vai chegar um momento que as pessoas vão entender que você entrar no consultório de um psiquiatra ou de um psicólogo que não tenha valores, né, minimamente condizentes com a estrutura da realidade, você está indo piorar ali na mão daquela pessoa. Né? E eu vejo que as pessoas estão acordando para isso. Sem dúvida. E assim, Saulo, você falando aí sobre esse lampejo de sanidade, quando houve um reconhecimento da condição do próprio pensamento organizar de modo inteligente, do inteligente, de ler dentro, de modo profundo, aquele momento de angústia do cara que está lá se suicidando, etc. Você usou a palavra humildade, num ato de humildade, né? Porque essa palavra humildade, que vem da palavra humus, que quer dizer terra, é o que a gente chama de botar o pé no chão, botar os pés na terra, botar os pés, ou seja, fincar-se na realidade. Um ato de humildade não é você estar coitadinho, eu não sei, não, pô, é você botar o pé no chão e reconhecer a sua condição e reconhecer quem você é, e a partir de si e das suas... Porque Tiago disse uma coisa importante, é o seguinte: existe uma verdade relativa ao indivíduo. Ela é relativa a ele. E existe a verdade objetiva, que é a transcendente, e que são duas instâncias distintas. Mas a verdade. E essa verdade é orientadora. E você só vai alcançá-la se você se instala na realidade. Primeiro, a partir de si, da sua realidade. Você conhece a si mesmo, como foi a convocação de Sócrates. E, a posteriori, você
olha para fora de si, onde vem a perspectiva da educação, de ir além de si, de sair de si para fora, e nesse ir para fora, ele sai no sentido para além dele mesmo, da materialidade, e vai para a transcendência. É aí que reside a verdade. A verdade é essa. Né? A verdade é essa. E assim, como as pessoas, como os materialistas, relativistas são muito materialistas, eu sempre, às vezes eu digo isso aos meus alunos quando a gente está tratando nas aulas de ética. Quando vem com essa coisa de relativismo e a coisa da prova, né? De provar materialmente, como se o mundo se reduzisse à materialidade. E eu sempre digo o seguinte, o seu olhinho, esse olhinho que você tem aí, ele consegue captar as ondas, as vibrações ultravermelhas? Da mesma forma, o seu olhinho consegue captar as vibrações ópticas ultravioleta, infravermelho e ultravioleta? Não. Agora, o fato de você, do seu olhinho limitado, não ver ultravioleta e infravermelho, significa dizer que eles não são reais e que eles não existem? Você já ouviu falar no infrassom e no ultrassom? Às vezes você vai fazer um ultrassom e você é tão burro que você nunca parou para pensar que existe uma vibração sonora que ultrapassa a vibração que os seus ouvidos captam. E isso significa dizer que não existe o ultrassom, e que o ultrassom não é real, e que o infrassom não é real. Vocês já ouviram falar em apito para cachorro? Que você pega o apitozinho assim e faz... E que você não escuta nada, mas o cão que está lá do outro lado escuta aquele apito e vem para os pés do seu treinador. Pois é isso, as pessoas se fecham achando que o mundo está só limitado naquilo que ele consegue compreender. É um egoísmo fora do comum. É como se a verdade coubesse dentro da caixinha da cabeça dele. Não cabe. A verdade, ela é muito, mas muito além de nós. Graças a Deus. A questão é que há uma dimensão íntima, profunda da sua alma, do seu psiquismo, do seu espírito, que tende a buscar essa verdade. E isso é que dá sentido. E isso é que o conduz à vida. E quando você perde isso, você perdeu sua vida. E essa é a grande dor dos materialistas e dos relativistas. Sim. O materialismo, né, cara, ele tem uma coisa que é o seguinte, os sentidos, os órgãos dos sentidos, eles não são o único meio da gente se relacionar com a realidade. Mas de jeito nenhum. Existe uma experiência muito, muito mais anterior e, aliás, fundante, que é a intuição do real. A intuição do real, ela é o quê? Ela é uma atividade da inteligência. A atividade perceptiva, sensorial, ela é posterior. Então, veja bem, por que você consegue perceber alguma coisa? Eu não sei se... né, o pessoal que está na live já parou para pensar nisso. Você só consegue pensar em algo porque esse algo existe. Você só consegue perceber algo porque esse algo existe. E o que a tua inteligência, o teu espírito, capta primeiro nas coisas? É o ser da coisa. A coisa é. Então, quer dizer, a apreensão da realidade, ela é, em primeiro plano, uma apreensão do espírito humano. A atividade perceptiva sensorial, ela é posterior e ela é só possível porque você conta com a presença do real. Sem a presença do real, a atividade perceptiva ela não funciona. Ou seja, sem os teus sentidos aí, tato, olfato, visão, paladar, enfim, sem eles existirem, primeiro eles precisam existir para depois funcionar. Então, quando a gente pega alguma coisa na realidade, né, os raciocínios que a gente faz, a apreensão do real aqui, da questão da materialidade das coisas,
a atividade perceptiva ela é posterior à presença do ser. É muito posterior. Primeiro as coisas existem, depois, eu acho que ninguém aqui nunca, né, se tiver alguém aqui, na hora que terminar a live, vocês marcam uma consulta aqui com algum dos dois que faz essa porra. Ninguém aqui levanta de manhã, senta na cama e fala assim, olha, será que eu sou eu mesmo ou sou outra pessoa? Será que eu estou sentado na minha cama mesmo ou estou sentado em outra coisa? Será que eu estou na minha casa mesmo ou estou em outro lugar? Será que isso tudo é real mesmo? Tipo assim, levanta de manhã cedo e fica pensando, será que eu sou eu mesmo ou sou outra pessoa? Por que você não faz esse tipo de... Você não tem essa atividade aqui intelectual do pensamento? Porque você já conta com a presença da realidade, que é anterior às coisas. Ou seja, o raciocínio, o pensamento, ele é posterior à presença do ser. Tá compreendendo? Agora, na hora que a gente começa a se relacionar com a realidade com base nos sentidos, na memória, no desejo, nos apetites, até no próprio raciocínio, e esquece a experiência fundante, que é a intuição radical, de que algo há, algo existe, e isso independe do que eu penso sobre a coisa, do que eu percebo dela, etc. e tudo mais, aí a coisa começa a se ajustar. Então, isso daqui é a experiência fundante do que é a verdade. O pessoal acha que a verdade é uma coisa assim, a verdade no sentido abstrativo. Não, mas a verdade ela está em primeiro plano no teu contato com a realidade. Né? A verdade não é uma coisa assim, ó, tu tá aqui na realidade, começa a perceber a coisa, vai subindo de abstração em abstração, tarará, e encontra uma verdade universal. Não, a verdade universal ela está em primeiro plano. Em primeiro plano. Algo há, algo existe, o ser está aqui. Agora, A existência do relativista depende de uma verdade para que ele possa ser relativista. é isso aí, cara, é isso aí, entendeu? Então, veja, a ética nesse sentido, né? Veja, todo mundo acha que a obra que o Aristóteles escreveu sobre psicologia é o De Anima, né? O De Anima não é sobre psicologia. A psicologia mesmo, aristotélica, ela se encontra o quê? Na ética. Então, a ética aristotélica ela tem 3 desdobramentos, né? A ética monástica, monos, né? Uma ética pessoal, o aperfeiçoamento pessoal. A ética econômica ou ética familiar, que é a administração dos bens ali num núcleo, tá? da sociedade, no caso a família. E a ética, no caso, política, que é sobre a administração da polis, o bem comum da polis, né? No caso da ética política, o bem comum, né? Dentro da instituição familiar, aqui dentro da família, como ética econômica ou familiar, e a ética monástica, que é o quê? Uma aplicação pessoal da ética, um aperfeiçoamento pessoal. Né? Agora, fazer uma psicologia sem uma reflexão, sem uma apreensão daquilo que é a ética, do aperfeiçoamento do caráter humano, daquilo que é propriamente humano em você, é uma loucura. É uma loucura. É claro que é uma certa dificuldade, porque existe uma certa dificuldade, porque a ética está num plano mais universal. Tá? Fazer essa transposição para os atos particulares isolados dá um certo trabalho, ok? Mas é um trabalho incessante que a inteligência precisa fazer. E isso daqui, no caso, é quase que a totalidade da função da psicoterapia. Fazer com que a pessoa, dentro de cada situação particular, seja capaz de julgar adequadamente qual que é o posicionamento mais razoável ali para aquela situação. Por isso a importância da consciência moral, né? Exatamente. A consciência moral é um elemento fundamental para que você possa se posicionar, porque a atitude ética, uma posição ética, vem a partir do exercício da sua consciência moral. Isso. Agora, sim, é difícil falar porque as pessoas falam assim, mas a ideia de aperfeiçoamento parece uma coisa muito ultrapassada, tá entendendo?
Você vai falar de verdade ou de aperfeiçoamento, ordenamento pessoal, né? Nego já torce o nariz, fala, não, mas é a minha verdade, não sei o quê. Veja, então, esse tipo de posição, de torcer o nariz na hora que você fala sobre verdade objetiva, sobre aperfeiçoamento e ordenamento pessoal, sobre uma conduta moral razoável, demonstra que você está se relacionando com o mundo real com base no quê? Nos apetites, na carne, no sentimento, no desejo. Ou seja, está trancado dentro desse cárcere que é a materialidade. Ou seja, teu olhar ele não ultrapassa as manifestações aqui da materialidade. Que é a vida animal, né? Que é a vida É a vida animal. animal. Exatamente. Como é A que vida tu vai animal. ser feliz? É isso daqui que é o ponto, né? Como é que tu Sendo vai burro. ser... Como é que vai ser feliz sendo burro? Um Exato, cavalo? cara. Uma ameba? Como é que você vai realizar aqui, né, ter a atualização de todas as suas potências, se você não acredita que existe algo para além da materialidade? Por exemplo, uma coisa aqui, ó, muito claro. Como é que você estuda anatomia humana? Você estuda anatomia humana através de um corpo de um cadáver. Então, o que que acontece? As pessoas, elas acreditam mesmo, assim, né? É como se elas pudessem ver os próprios órgãos trabalhando. Ou seja, você nunca viu, meu filho, teu estômago trabalhando, teu rim, o teu pâncreas, Você nunca viu isso daqui. Você nunca se abriu, você nunca se viu por dentro. Você acredita que você tem todos esses órgãos aí por dedução, não por experiência, mas por dedução. Tu viu um cadáver aberto e você acredita que o que tem dentro de você é a mesma coisa que tem dentro do cadáver, mas você não consegue provar isso. Materialmente você não consegue provar isso, porque para provar isso, a gente vai ter que abrir você. E se abrir você, tu morre, entendeu? Então, olha só. Aqui a gente já desmonta o materialismo e todo o argumento da ciência positivista. Ou seja, a gente estuda o corpo humano, etc., por um corpo de um cadáver. Só que o corpo de um cadáver ele é uma abstração, meu Deus do céu. Não é o corpo de uma pessoa funcionando tal qual ele é. É o corpo de um cadáver morto, já está morto, não está em funcionamento. Agora, as pessoas perderam o senso do real, tá? Perderam o senso do real justamente aqui nessa coisa. Então, tem uma fé inabalável, tá? Aqui no que você está vendo, e não consegue entender que muita coisa que você acredita é apenas uma dedução, é apenas uma hipótese. Não entra na esfera da certeza absoluta. Por quê? A esfera da certeza absoluta é o espírito. Ela está na esfera do espírito. Isso, aí você encontra a certeza absoluta, aí você encontra uma liberdade de ação, aí você encontra a própria verdade. Agora, na parte baixa, tá? Que é o quê? A sua alma e o seu corpo, né? Só existe o quê? Uma certa confusão. Existem aqui as tuas paixões, existe o teu corpo que você não controla, existe uma série de coisas. Agora, a certeza está no espírito. E o espírito é a parte mais alta da nossa natureza. Quando uma pessoa se nega a viver a vida do espírito, ela está pedindo para adoecer. Ela está pedindo para adoecer. Quando isso é amputado da psicologia, ou seja, não existe, né, para com esse negócio de verdade absoluta, de transcendência, vamos só falar aqui das pulsões, das paixões, barará. Cara, você está tolindo a realização da pessoa humana. Porque a realização da pessoa humana se dá no nível espiritual, na transcendência, e não na imanência. É claro que a imanência faz parte desse processo, mas ela não é o ponto ápice, ela não é o ponto cume da coisa. Não é a finalidade, né? Exatamente. E você sabe que primeiro você falou um negócio super interessante, né? Você falou ética e bem comum, né? É interessante observar que o resultado de uma sociedade relativista não é mais paz, é mais conflitos. E já as sociedades que são mais eticamente bem construídas, elas, mesmo com aquelas pessoas que são
contra ou, enfim, discordam dos princípios fundantes ali, elas são acolhidas com respeito nessas sociedades, e as sociedades relativistas, elas tendem um aumento da animosidade ali entre as pessoas, né? Mas isso que você falou, Thiago, é muito interessante, a questão da comprovação científica, né? As pessoas sempre falam isso. E aí, quando eu fui fazer a jornada lá da personalidade, e aí o pessoal às vezes pergunta, né? Assim, mas e a comprovação científica dessas coisas, né? E tal. Inclusive, o fio condutor ali do curso que eu fiz da personalidade foi a descrição das 12 camadas, né? E também já falei sobre temperamento e tal. Aí o pessoal pergunta essas coisas de comprovação científica. E o interessante que eu acho é que talvez a maior parte das pessoas não entenda como funciona a ciência moderna, né? A ciência contemporânea. Então, por exemplo, primeiro, de um lado, eu tenho um fato, né? A personalidade é aquele caráter ultra individual de uma pessoa. É aquilo que personaliza um indivíduo, né? Aquilo que te torna único e irrepetível. Quanto mais personalidade você tiver, mais único você será, né? Muito bem. Por outro lado, eu tenho a ciência moderna, que tem como modus operandi a comparação entre aquilo que é comparável entre nós. Então, o que é comparável entre nós? É aquilo que não é individual. Então, por exemplo, por que a ciência moderna funciona para algumas coisas? E deixando claro que eu uso, né, para todo paciente meu, eu peço uma série de exames na primeira consulta, né? Porque, afinal de contas, a gente tem a matéria, eu vejo lá vitamina D, vitamina B12, vitamina... Tudo que vocês pensarem, tireoide, o que for. Peço tudo. Por quê? Porque a isso a ciência moderna me serve muito bem. Porque, comparativamente, eu sei que uma hemoglobina de 8, a pessoa vai estar muito mal, entendeu? Uma vitamina B12 baixa, uma ferritina no chão, como eu pego lá direto nos pacientes, falo, cara, não vou nem chamar isso aqui de depressão, vamos colocar sua ferritina no normal primeiro e vamos ver como é que você fica. Porque, comparativamente, a gente sabe que o nível melhor é tanto, né? E veja bem, às vezes nem isso, tá? Às vezes nem isso. A gente tem uma condição aqui clínica chamada hipotireoidismo subclínico, né? Para algumas pessoas, o nível que tem no laboratório, né? Então vamos supor lá que é de, sei lá, de 2 a 5, vamos supor. Existem algumas pessoas que têm 2,5, ou seja, estaria dentro do limite considerado normal, mas elas já apresentam sintomas da doença. Ou seja, até aquela questão ali da ciência moderna, ela serviria apenas para a maioria das pessoas. E não para o indivíduo que está na minha frente. O indivíduo fulano de tal que está na minha frente. Talvez para ele, um T4 do nível considerado dentro do normal já não seria saudável para ele, né? Então as pessoas não entendem isso muito bem, que a ciência moderna ela funciona deste modo, é um modo de comparação. Se ela vai comparar o que há de comparável. E o que há de comparável é o menos individual. Então, o que a ciência moderna tem para me dizer sobre personalidade não é a melhor forma de abordar a personalidade. Para isso, nós temos outras ciências, como filosofia, como literatura, como as artes, como a teologia, como várias outras linhas que podem me dar recursos muito mais importantes, que funcionam muito mais com o paciente que a gente tem no nosso consultório, né? Então, assim, eu não sei, eu tô otimista, para falar a verdade. Eu acho que a coisa está mudando. Vou dizer que vai haver uma transformação completa e tal. Mas, poxa, olha nós aqui, ó, nós três aqui, 185 pessoas, quarta à noite, 10 da noite, escutando a gente falar sobre isso, né? A gente vê aqui, eu estou vendo aqui nos comentários, meus seguidores lá, meus alunos, tem muito psicólogo que está indo, e psiquiatra também, que estão indo para as universidades, pega lá o seu diploma e a pessoa entra no processo de autoformação, entendeu? E vão buscando a sabedoria. E o que vai acontecer? Esses caras vão dar resultado
o Isso, consultório deles não vai ter vaga, entendeu? isso, E a coisa vai começar a mudar. exatamente. Exatamente. Vai lá, Tiago. Tá. Agora sim, o que eu queria pôr em pauta aqui é porque existe ainda eu acho que existe muito ainda uma visão biologicista, né, da ciência da saúde mental aqui, das ciências, a psicologia, a psiquiatria, que no caso são as disciplinas, as ciências que abordam ali a saúde mental. Existe ainda uma perspectiva muito biologicista, né? Eu acho que o Saulo é psiquiatra, deve ver isso com muito mais pujança aí na área dele, que é a psiquiatria também. Ou seja, a perda de uma reflexão mais alta a respeito da saúde mental, né? E aí, o que acontece? Esse amputamento, por exemplo, do espírito, né, que é o que, no caso, nos orienta de fato, né, é onde a morada da verdade. E isso traz implicações não apenas de ordem intelectuais, né, morais, mas, sobretudo, complicações de ordem da saúde mesmo, do corpo, tá? Uma somatização, etc. e tudo mais. Um psicólogo que não domina, né, um profissional de saúde mental, um psiquiatra, que nunca se deparou com um conceito chamado ética, tá? Ou, aliás, né, às vezes nem sabe do que se trata. Assim, ética, sei lá, é um jeito legal de viver, tá? Tipo assim, um sujeito ético. O cara não consegue ter uma definição ali do que é a coisa. Pouco se fará dentro de um consultório. Por quê? Porque a ética, ela é essa reflexão a respeito da pessoa humana em direção ao quê? Ao bem. Ao bem. E o bem, ele é o objeto da vontade. Uhum. A nossa vontade, ela não se move senão em direção a um bem. Só que existe aqui gradações de bem. O que acontece no relativismo? Por que o relativismo traz tantas consequências, assim, más consequências para a saúde mental? Porque, ora, se tudo é relativo, eu coloco aqui, por exemplo, no mesmo parâmetro, a vida por exemplo, de um santo, a vida de uma santa mulher, de um santo homem, assim, de um herói, com a vida de sei lá, cara, de uma pessoa imoral. E se a gente for reparar, toda essa crise educacional, política, cultural que nós vivemos hoje é justamente por falta de pessoas que estão aqui discutindo os bens no qual a vontade deve apetecer. Ou seja, não existe mais uma orientação de qual fim o homem deve tender. Aí o que acontece? A gente acaba ficando escravo desse lado mais baixo da nossa natureza, que é o quê? O desejo, uma cosmovisão materialista, uma autorrealização, assim, no sentido hedonista da coisa imanente, o imanentismo, assim, tudo nesse mundo, né? E isso daqui traz uma série de complicações de ordem psíquica. É claro que as psicopatologias, muitas delas, elas têm uma origem multifatorial. Mas o que eu encontro no consultório, e aqui vocês também provavelmente não deve variar muito, é que muito dessas ansiedades, dessas depressões, esses mistos de ansiedade e depressão, distímica, sei lá, vem do quê? Vem dessa perda de um horizonte transcendente. De um horizonte transcendente, ou seja, a pessoa fica justificando tudo em acontecimentos, ou seja, tudo na base do ego. Agora, deixa eu falar aqui para o pessoal que está assistindo a live. O que é o ego? O ego, meu filho, teu ego é a história que você conta para você mesmo a respeito de você, de quem é você. O ego é você que constrói, entendeu? Agora, tem uma coisa que se chama espírito. O espírito é o que você é de fato. O ego é uma narrativa
que você dá para você, que pode estar ajustada e desajustada, pode estar menos ajustada, mais ajustada à realidade. Mas pode ser que não. Então, quer dizer, na histeria, o que acontece? Você começa a dar uma narrativa para a tua vida e você mesmo começa a acreditar nisso que você está falando. E isso pode ter uma proporção, tá? No caso, quando existe uma proporção, tá, dentro dessa narrativa de quem é você, uma autoconsciência de quem é você, claro que não vai ter complicação. Mas, quando a tua narrativa de vida está completamente desproporcional com a realidade que é alcançada, com a verdade que é alcançada pelo espírito, ou seja, quando o teu espírito não penetra o teu ego, quando o teu espírito, a verdade, não penetra a tua narrativa de vida, você está morto. Você vai adoecer, obviamente. Você está vendo as coisas... Fazendo um parêntese rapidinho, Thiago, pra você continuar. Lembrando daí, ó, você viu essa fala do Thiago agora. Aí a gente já pode ver o tamanho da importância da linguagem. Exatamente. O momento em que a gente começa a utilizar palavras que não têm correspondência com a realidade. Com a realidade. Essa semana, cara, nossa, um tanto de figuras de linguagem que as pessoas usam para se orientar na vida, autoestima, autoamor, auto-perdão. Eu falei, caramba, auto-perdão, cara, então você é o juiz, você é o réu e o juiz ao mesmo tempo da sua vida? Ó, vai dar certinho, viu? Vai por essa daí que vai dar certinho. Autoamor, né? Cara, isso é uma... Aí que tá a parada, né? Porque se você não tem esse bem claro, esse fim último claro, e o tradutor da realidade que você escolhe, no caso o terapeuta, ele só te aprisiona mais em você mesmo, acabou. Pronto. Já era. Você vai ficar aí para sempre. Acho que alguém falou aqui, ó, o Ronaldo falou, ego é a carne? Olha, sim. Dependendo de como você narra essa história, essa narrativa ela pode estar orientada pela carne, ou, né, se o espírito, a verdade, permeou, né? Por exemplo, se aconteceu com você aquilo que aconteceu com Santo Agostinho, aqui, ó, isso daqui é um estudo de caso terapêutico, pô. As confissões é um puta de um estudo de caso terapêutico, porque é a adequação do eu, do ego, à realidade. Exatamente. Ou seja, a penetração do espírito no ego. Então, se você narra a tua história de forma errada, né? Se você acha que você é o que você fez, você é o que você faz, que o teu espírito é redutível às circunstâncias, você está frito, meu filho. O espírito, ele é livre, tá entendendo? E é só aqui que você consegue uma realização na sua vida. Por que as pessoas se frustram tanto, por exemplo, quando eu encontro muito disso no consultório, mas muito disso no consultório e nos directs aqui que as pessoas me escrevem. Esse negócio da universidade. Pô, Thiago, fui fazer universidade, cara, me frustrei, saiu da universidade, eu virei Uber, sei lá, minha vida tá uma merda, etc e tal. O que é isso? Isso é um movimento irreflexivo. Por exemplo, achar que porque você vai ter um diploma, que, assim, você tem um diploma e existe um nexo causal entre diploma e sucesso. Entendeu? Diploma e dinheiro. Diploma, tá? Entre curso superior e sucesso, entre curso superior e fama, curso superior e dinheiro. Então, ou seja, você entra numa universidade narrando a coisa errada, de forma completamente distorcida para você mesmo. E você começa a acreditar naquilo, ou seja, vira uma neurose. Vira uma neurose. E aí é claro que na hora que a realidade cair na tua frente, dependendo aqui da tua estrutura egóica, meu filho, ou você tomba, se você pode continuar de pé, né? Se você tem uma estrutura aqui amparada na verdade, se você é humilde, se você tem alguma espécie de virtude, ou, né, se tu é um sujeito maluquinho, o que vai acontecer? Tu vai deprimir.
vai deprimir, como muitos estudantes já me procuraram, completamente deprimidos e, assim, querendo desistir da vida, etc. e tudo mais. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque o que orienta isso daqui é a ética. É o fim último. A ética, o objeto da ética é o quê? São as virtudes para que você alcance a realização da sua vida. Agora, um psicólogo que não domina, um psiquiatra que não domina o que é ética, o que é a virtude, o equilíbrio das paixões para que a atividade intelectual ela consiga ser exercida, está frito. Você vai fazer um mal para o teu paciente. É óbvio que vai fazer um mal para o paciente. Porque você está aprisionando o teu paciente no mundo material. E o mundo material, ele tem limitações próprias, porra. É só o mundo espiritual que você consegue. E mundo espiritual, entenda aqui, ó. Quando às vezes a gente fala de vida espiritual, mundo espiritual, acho que o pessoal entende assim, mística, né? Uma coisa muito mística, revelações, assim, um âmbito, aquela religiosidade grosseira. Não tem nada a ver com isso. A vida espiritual, todo mundo tem. Você tem uma vida espiritual, porque você tem um espírito, você tem uma inteligência. Agora, tu pode estar consciente dela ou não. E aqui é o X da questão. Se você está consciente dela, é claro que a sua vida ela vai de pouquinho em pouquinho sendo orientada para a verdade. Se você não tem nenhuma consciência que em você existe uma instância que não é material, toda a sua vida vai caminhar de frustração em frustração, meu Deus do céu. Porque assim, Sem dúvida. a vontade ela tem como orientação um bem e um fim último. Aí o que acontece? Se tu é um materialista, tu vai tomar, né, um meio como um fim último. E aqui a importância da ética. A ética, ela dá para você o conhecimento dos meios para se alcançar o fim último, o bem. Né? O telos, como o Rodrigo fala. O telos. O telos. Né? O teleológico aqui. A realização teleológica. Agora, sem o conhecimento da ética, o que acontece? Você não tem os meios pelos quais operar, ou seja, você não tem ferramenta. Tá entendendo? Porque quando o Aristóteles vai tratar sobre isso em Ética Nicômaco, ele coloca até as experiências que são importantes, né, para viver a ética. Por exemplo, a amizade, a justiça, a virtude, quer dizer, a própria, que tem por finalidade última a felicidade. Né? Não a felicidade enquanto um prazer efêmero, transitório, mas a felicidade como a realização plena do seu ser, para onde você se destina e para onde o seu espírito se destina, que em última instância é ao divino, é a Deus, é o Criador de tudo, etc. Mas veja, a pobreza que a gente encontra, infelizmente, no debate público e nas esferas, nos espaços acadêmicos acerca da ética, é profunda. É de uma pobreza abissal. E foi por essa razão que nós nos preocupamos, tanto eu quanto o Tiago, em montar esse curso, porque há uma fragilidade imensa nos cursos de psicologia, nas discussões acerca desse tema. A gente tem somente um código muito pobre de conteúdo ético, de fato, de verdade, né? E isso deixa muitas lacunas e é mais um contributivo para a desorientação de como nos conduzir na profissão. Né? Apesar de que, claro, quando a gente fala sobre ética, que fala essencialmente sobre a verdade, a gente está falando de algo que está muito além da psicologia, que está muito além enquanto profissão, psicologia enquanto profissão. E de qualquer outra profissão, de qualquer outro código. Mas, assim, há uma urgência para que esse tema e essas questões sejam trazidas para o debate público, para a esfera acadêmica. Infelizmente, nós vamos ter muita dificuldade de encontrar isso nos espaços acadêmicos. Infelizmente.
Isso é uma verdade. Vocês só vão encontrar esse tipo de reflexão em espaços como esses aqui, tá certo? De professores que saíram da Matrix, vamos dizer assim, que entenderam, que estudaram, que perceberam isso e que agora, inclusive, estão se dispondo a formar outros profissionais, a contribuir com a formação de outros profissionais, para acontecer aquilo que Saulo acabou de colocar. Olha, vai chegar um momento em que essas pessoas que estão participando de nossas formações, elas vão atuar e na atuação eles vão acabar que vai reverberando na vida de todos um ordenamento e uma sanidade que é como se a gente tivesse conseguindo dar um grande furo, né? Furar essa estrutura acadêmica, academicista, institucional ali em torno das universidades e do Conselho Federal de Psicologia, né? Porque o nosso compromisso não é com a burocracia, com a tecnocracia, mas o nosso compromisso é com a atuação responsável, honesta, verdadeira, com o outro, com aquela pessoa real que chega aqui no consultório destroçada em lágrimas, sofrendo, buscando de alguma forma o alívio das suas dores. Se não a cura, mas pelo menos o arrefecimento e o alívio das suas dores. Ninguém está aqui para, vamos dizer assim, para fazer maquiagem diante de uma pessoa que sofre ali com você, né? E nem teorizar, porque muitas vezes a gente encontra, infelizmente, profissionais que são formados nessa bitola, que o cara quer pegar um conjunto teórico e quer aplicar no cara. Tem que pegar o ser humano. Olha que burrice. Olha que A cama de Procrusto, né? Exatamente. Quer pegar o cara e quer encaixar na teoria. Ora, porra, que é isso? Você está fazendo o quê? Você tá brincando com as pessoas? E onde é que está a essência da alma delas, o espírito delas, a condição essencial da vida dela? Ela é um bicho, como o próprio Saulo colocou, é um animal? Quer dizer, a vida dela se resume a uma condição animalesca, materialista? Claro que não. A gente está tratando com seres humanos, com um ser de uma dimensão transcendental. Não é imersa nesse materialismo, ainda por cima, um materialismo que é todo fragmentado por esse relativismo insano. Isso. É horrível isso. Agora, ou a gente enfrenta essa situação de cara, ou então a gente vai ser omisso a essa horda de pessoas desordenadas e desorganizadas contribuindo com o sofrimento psíquico das pessoas, dos outros. É uma cambada de imbecil, né? A verdade é essa. Cara, é grotesco as discussões. Abre uma live, pô, desses conselhos aí de profissionais para você ver no YouTube. Lá tem 10 pessoas assistindo e o que eles estão falando, cara, é uma coisa assim. Tá entendendo? Ô, Thiago, eu trabalhei em CAPS, cara. Você sabe, não existe CAPS em lugar nenhum do mundo, né? Você sabe que é uma invenção tipicamente brasileira, né? E teve um que eu trabalhei que era o coordenador era de orientação lacaniana. Aí foi muito bom, assim, porque nenhuma frase fazia sentido, né? Então era uma coisa. Lacan, para mim, é dadaísmo psicológico, sabe? Pega o dadaísmo aplicado à psicologia. Esses dias eu falei que o Lacan era o Pollock da psicologia. Pollock é aquele pintor que põe tudo caótico, né? Cara, mas você citou aí Santo Agostinho, né? Em primeiro lugar, pô, confissões, né? A importância da confissão. É confessar o quê? A verdade, né? Porque, poxa, você pega aí, pô, quem acredita, isso tem que ressoar profundamente na alma. Mesmo quem não acredita, pega a simbólica da coisa. Como que o que existe veio a existir? Através da palavra, do logos, do verbo, que era a própria verdade encarnada. E aí, à medida que, né, Deus falou, e tudo que Deus fala é verdade, o mundo se estruturou. Cara, se a gente não pegar essa simbólica de Gênesis, assim, do primeiro livro, se a gente não pegar isso, a gente não vai entender nada. A ordem habitável emerge
da verdade confessada. Isso é um princípio. Você quer colocar ordem na sua vida? Começa a confessar a verdade. E aí você vai ter algo para você fazer, né? Assim, você vai ter algo para consertar, você vai ter um alvo, pelo menos, né? Mas não, o pessoal adora ficar buscando auto-amor, auto-perdão, autoestima, né? Eu gosto do Jordan Peterson, que fala muito isso, né? Que, assim, pô, autoestima, beleza. Sentimentos bons a respeito de si mesmo, né? Mas se isso não for verdade, né? Se você não tiver em si algo estimável, que bem há em ter a boa autoestima, né? Ele até fala que quem tem muita autoestima, né? Por exemplo, você vê um psicopata, se for ver lá se ele tem autoestima, ele vai ter uma autoestima elevadíssima, né? E assim, desculpa só um parênteses nessa tua fala. E é muito interessante que as pessoas usam as palavras e elas não entendem o que estão falando. Exatamente. Olha só, o termo autoestima, estima é o quê? De valor, a estimativa de valor. Quer dizer, qual o valor disso aqui? Autoestima é a capacidade das pessoas saberem o valor que elas têm. Se elas se superestimarem, elas estão fazendo uma fantasia de si e elas também, se elas se subestimarem, também está fora da realidade. Então, diga, olha, isso aqui, quando a gente está no ato de confissão, o que é que a gente está fazendo? Eu estou dizendo o que eu fiz. Olha, eu fiz isso, 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 isso e isso. O que significa dizer que eu não fiz aquilo e aquilo e aquilo outro? Se qualquer pessoa chegar e dizer, você fez isso, sei que você faça, você tem consciência do que você faz. Então você sabe quem é. Você sabe de onde está partindo. Você conhece, você tem a real estima de si. Você tem autoestima, porque você sabe quem você é. Você sabe o valor das coisas. E isso aqui eu sou um merda. Mas isso aqui eu consigo fazer com alguma limitação. Mas consigo, pô, sou eu. Isso aqui sou eu. Então, quando você tem essa noção, tudo bem. Agora, acha que autoestima é estar se beijando, é estar fazendo um culto assim, aquela coisa louca, Não, e narcísica. é Eu tenho obrigatório, autoestima Rodrigo. porque eu. Ora, pô, aí falta paciência. E é obrigatório, Rodrigo. É obrigatório. Tipo assim, se eu fiz uma merda e eu estou triste com a merda que eu fiz, eu estou me sentindo culpado. Os psicólogos, né, os terapeutas, né? Não, cara, não se culpe, não. Que isso? Não, você não pode sentir culpa. Não, porque, pô, é relativo, né? E tal. Focar a culpa proporcional, adequada, bem vivida. Graças a Deus que existe culpa. Como é que eu ia me orientar se não tivesse? Se a minha consciência não me apontasse para os meus próprios erros, ou se alguém mais sábio do que eu, e de preferência que me ame, não me apontasse o erro, né? Porra, eu ia estar andando para longe do caminho, nem ia saber, né? Então, poxa, é uma coisa assim que as pessoas têm que tomar cuidado com isso. E Pode pode falar, falar. Saulo. Vai lá, vai lá. Não, eu estava só lembrando que o Agostinho, ele me faz lembrar também de Paulo, né? Que era Saulo, na verdade, né? Saulo, Olha lá ele, era olha ele Saulo. lá, ó. Olha ele caído do cavalo lá. A verdade derrubou ele. É verdade, é Eu verdade. ponho aqui grande para não esquecer, entendeu? É bom. É, mas Paulo falava, né, que a gente vê aqui nessa vida, a gente enxerga como por espelho, né? E depois a gente vai enxergar, né, Face a como de face. fato somos, né, face a face. E Agostinho, de algum modo, ele dizia que esse espelho que ainda está fosco, né, ou seja, que não reflete a verdade toda de quem nós somos, é justamente a nossa personalidade, que anseia por um aperfeiçoamento, para que, de algum modo, é como se a gente fosse tentando limpar esse espelho fosco, para que a gente, de fato, pudesse, através da nossa história, refletir algo da verdade mais próximo do que ela é de fato, e o dia que a gente conseguir fazer isso, aí ali estaria um eu, né? Aí estaria esse ego, essa narrativa que as pessoas tanto buscam. E eu queria dizer também, isso aqui tudo eu coloquei lá no curso, né, de personalidade. E outra coisa que me emociona muito também é que, se você for parar para pensar, ali no momento da crucificação, né, o momento mais importante assim né, da existência, da história,
não precisaria ter 3 cruzes, se for para pensar, né? Poderia ter só a cruz do Cristo, né? Mas existem outras 2 cruzes, né? E aí, numa das 2 cruzes, tem alguém ali que viveu, né, meio cambaleante ali, um ladrão, mas que no último ato, o último ato da vida dele foi reconhecer a verdade que estava ao lado dele, sangrando, e clamar, né? Lembra-te de mim quando entrares no reino dos céus. E aí a verdade diz, ainda hoje estarás comigo, né? Isso quer dizer o seguinte, esse espelho, ele pode estar turvo ali, né? Até o final, mas se com um ato, né? E se esse ato tiver confessando, né? Clamando ali a verdade, pronto, o espelho vai se limpar ali com o ato, né? Então, que as pessoas busquem isso, né? Que as pessoas usem isso. Para mim, isso me traz muita esperança, né? Me traz muita esperança. E, ao mesmo tempo, do outro lado, na outra cruz, lá do outro lado, teve alguém que ficou com orgulho até o final, né? Viu um igual ele ser redimido e não quis. Então, esse é o horizonte da ação humana, né? É. O ser humano pode reconhecer a verdade e confessá-la, e tem gente que morre agarrado no orgulho e não muda, autocentrado, né, mesmo diante da verdade. Então, é o desafio aí que todos nós temos, né, de encontrar a verdade e confessá-la. Isso é uma necessidade humana. Isso. Como uma forma Naquele, de... naquele livro do Ronald Robson, que ele comenta um pouco a filosofia do Olavo, tem uma hora que ele vai falar sobre culpa. E o interessante é que é o seguinte, a culpa, ela reúne as forças da sua alma. A culpa pode ser um elemento de integração do ego. De tomada de consciência. Quando você retira aqui, no caso, a percepção, né, culposa de um ato que você cometeu, de acordo com a verdade, óbvio, não uma culpa maluca, desproporcional, né, não é remorso, é culpa. Você permanece desintegrado. Então, o pessoal associa culpa com sofrimento, assim. Cara, o sofrimento, ele é fruto do remorso. A culpa, ela já vem acompanhada de uma alegria por ter visto a verdade do que você fez, do que você cometeu, do delito que você cometeu, um ato imoral, um ato antiético, sei lá, uma ofensa, sei lá, passou o cara para trás, entendeu? Agora, na hora que você percebe isso, ao invés de ficar neurótico, que no caso aqui seria o remorso, tem que ficar feliz, poxa vida. Foi te dada aqui a oportunidade de ver a verdade sobre o que você fez. Agora, o que acontece com a maioria das pessoas, né? Essa associação da culpa com um traço narcisista. E aí, isso daqui gera o quê? Mais sofrimento. E aí, se gera mais sofrimento, o que a gente faz? A gente exclui o fator culpa. E aí, no que a gente está influenciando as pessoas quando a gente exclui o fator culpa, o fator moral, a responsabilidade moral do ato? A gente está aqui impulsionando a psicopatia, a sociopatia. Tá entendendo? Ou seja, a perda da consciência moral. E isso daqui é grave, ué. Entendeu? Isso daqui é muito grave. É muito bizarro você pensar isso, né? Tipo assim, você vai pra terapia e o cara tá te conduzindo à psicopatia dentro do... É horrível isso, porque, veja, a ideia de culpa, ela lança você à tomada de uma posição pelo princípio da responsabilidade. Você terá que responder àquilo. Por isso que, por exemplo, um crime culposo, mesmo que não haja a intenção, o dolo, mas o sujeito, ele vai ser responsável, ele vai ser responsável, não vai ter a penalização, mas ele vai ali ele vai assumir, fui eu que fiz, não tive intenção, não tive o dolo, mas fui eu. Ele reconhece aquilo ali. Então, mesmo um crime que seja culposo, que não há um dolo, há um reconhecimento ali, há uma responsabilidade.
no ordenamento, o Sim. sujeito se coloca, ele dá uma resposta. Então, a culpa lança você, vamos dizer assim, o uso, como o próprio Tiago acabou de colocar, se essa culpa lhe lança numa posição de remorso, né, aquilo vai lhe consumir o tempo todo. E você vai entrar num loop aí de um sofrimento que você não vai sair do canto. Você vai ser consumido. Mas se essa culpa te lança a assumir uma responsabilidade perante sua própria vida e sua própria existência profunda do seu ser, aquilo vai te redimir. Vai te tirar daquela condição de sofrimento, daquela condição patológica, do sofrimento patológico, eu digo, não do sofrimento existencial, que é importante, mas aquilo que vai causar um transtorno, uma desordem na sua vida. Vai lhe tirar dessa condição e vai lhe trazer à luz de uma reorganização, de um ordenamento psíquico. Exato. Isso aí. Isso aí. Aí, ó, aqui, ó, olha que interessante. Cara, pô, esse livro é muito bom, né? Ele fala, citando o Dr. César Miller, que a loucura muitas vezes é filha da mentira. Isso entra no tema da nossa live. A loucura muitas vezes é filha da mentira. Por quê? Aí ele coloca aqui a definição de neurose, né? É a mentira esquecida na qual você ainda acredita. Se mentir para si é esquecer a verdade, neurose é esquecer o esquecimento, apagar as pistas do embuste. Na neurose, a mentira transforma-se num sistema, num programa que se automultiplica, ocultando a mentira inicial sob montanha de entulhos, só para depois alguém ter de pagar um psicanalista para resolvê-la. É isso aí. Que não vai resolver. Que não vai vai. enfiar você ainda mais nesse loop. Por quê? Porque você vai estar desprovido da culpa. Não tem culpa nenhuma. Agora, é uma desorganização, pô. Quando eu falei do livro das confissões aqui, né? E uma vez fazendo uma live sobre o diário, a necessidade de um diário espiritual, né, ou de um próprio livro, você redigiu o teu livro das confissões, é porque aqui você vai ver que Santo Agostinho ele acaba com a teoria freudiana que antes do Freud existir, pô. Ele dá uma solução para o problema da psicanálise no livro das confissões. Que ele vai, pouquinho em pouquinho, confessando os atos dele de acordo com a verdade. E isso livra ele das falsas culpas e coloca ele perante a redenção. Então, confessar a verdade para si mesmo, uma psicoterapia orientada para a verdade, é igual redenção. Você pode entender essa redenção aqui no nível sobrenatural da fé, né, cristã, ou pode entender essa redenção no nível existencial também. Uma redenção existencial. Né? Pode entender a redenção enquanto sacramento de salvação. Mas confessar a verdade, mesmo que, sei lá, esteja aí na live, não é religioso nem porra nenhuma, né? Não entende nada disso. Mas assim, você confessar a verdade dos teus atos é você ter pelo menos uma redenção existencial. Você tem noção de quem você é. Eu sei quem eu sou. Entendeu? Aí, se você sabe quem você é, você não vai ficar se culpando de coisas que você não fez, pô. Você já tem um certo peso ali pelas merdas que você já fez. Já tem as suas culpas, pô. Você já tem as suas... pesado pra caramba. Você sabe disso, mas é pesado, pô. Porra. Então, esse negócio assim, ó, do conhecimento da ética, da terapia orientada para a verdade, etc. e tudo mais, é isso daí. É isso que a ética faz. Tá? Para um psicólogo, a aplicação da ética no consultório não é nada mais, nada menos do que ajudar um paciente a orientar a vida dele para a verdade, para o bem. Né? E fugir dessa histeria. E aí você pega o problema que a gente está enfrentando agora, né? Porque se a ética ela aponta para esse fim último e inclusive ethos, né? Ethos significa caráter, né? E esse caráter é essa estabilização da personalidade através das virtudes, que são os atos operativos bons, né?
E isso guia o indivíduo quando chega ali pós-século XVII, chegando no século XIX, na chamada psicologia moderna, né? Entra Freud, que era um neurologista que estava examinando mulheres, em sua maioria mulheres histéricas, que apresentavam algum tipo de parestesia ou alguma paralisia, né? Que ele examinava ali e ele via que não era nenhum problema biológico. Essa talvez seja a grande virtude de Freud, né? Que ele viu que não era de origem biológica, era de uma outra origem. Só que aí, qual que é o problema disso? Ele parte da doença para explicar o normal. E aí, que acaba? Qual é o resultado dele? Não tem normal. Para Freud, todos nós somos doentes. Aí só vai escolher qual é a estrutura, né? Somos neuróticos, psicóticos ou perversos. Exato. E aí, só para vocês terem uma ideia, todo religioso para Freud é um neurótico, né? Seria um adoecimento mental, a religião. Por quê? Porque ele vai considerar, então, que a ética proposta pelos clássicos, proposta pelas religiões, propostas, né, pela tradição, seriam, na verdade, um aprisionamento do id, dos desejos do inconsciente, né, representados ali pelo superego. E aí o ego fica ali no meio do caminho, né, tentando mediar os desejos do inconsciente com as restrições do superego. Então, na verdade, para essa linha tão popular aqui no nosso país, às custas de uma imposição aí da educação, né, das universidades, ela então vai olhar para a ética e vai chamar a ética de um aprisionamento, que na verdade é adoecedor. E aí qual que é a proposta de Freud? É a proposta, na verdade, de Nietzsche, né, a transvaloração. E aí você entra para dentro do consultório para, em outras palavras, o terapeuta lá, psicanalista, virar para você e falar para você, por exemplo, eu tenho que medir minhas palavras aqui agora, para você deixar rolar, né, os seus desejos mais profundos, porque isso sim seria a solução para todo o seu sofrimento. Então veja bem, ele vai te conduzir para longe da ética, né? Para longe, para o mais longe possível dela, né? Eu já tive casos no meu consultório, tem um caso muito emblemático que um médico, né, me procurou e tal. E ele contou que na época da residência ele estava muito estressado, porque a residência, né, porra, é uma semi-escravidão, né? E aí ele estava muito estressado por sobrecarga de trabalho e tal. E aí ele procurou o chefe do serviço de psiquiatria de um determinado lugar e ele era um psicanalista, né? E aí o cara, na sessão, vai enrolando, aí chega uma hora que ele vira e fala assim: pô, você nunca pensou em trair sua esposa, não? Aí o cara olhou assim pra ele, aí eu falei assim: não, cara, eu sou feliz no meu casamento, né? Meu casamento não é esse o problema. Meu trabalho, eu tô muito estressado no meu trabalho. Aí numa outra sessão mais adiante, no outro dia, ele virou pro paciente e falou assim: você nunca pensou em ver a sua mulher tendo relação com outro homem, não? Aí o cara olhou para aquilo assim e, claro, ficou traumatizado. Nunca mais colocou os pés no consultório de um psicólogo e ele só foi lá, ele só me procurou porque ele viu as minhas ideias no Instagram, né? E aí ele me falou isso, né? Eu falei, claro, bicho, toda a lógica dele consiste nos supostos desejos reprimidos lá do inconsciente, né? E isso sem contar vários outros casos de... Mas um caso que eu conheço, e aí eu vou colocar aqui, um caso que foi contado e foi cantado em música. Eu vou abrir um parêntese aqui para trazer um pouco de... Não sei se pode chamar isso de comédia, alguma coisa assim. Pô, eu esqueci o título da música do cara, mas tem um cantor chamado Falcão, aqui no Nordeste, que ele tem um trecho de uma música que ele diz assim: um analista, amigo meu, me disse desse jeito, não vou ser feliz direito, pois vai ser lindo assim, gostoso assim na minha cama. Um analista, amigo meu, me disse desse jeito, não vou viver satisfeito. Amigo, faça uma caridade a mim, por favor, me coma. Só faltava isso aí, pô.
Tá vendo? A música de Falcão, pô. A vida Virou imita a piada, arte. virou comédia. Por isso, olha, tem umas sacadas interessantes na psicanálise, interessantes, como, por exemplo, Saulo acabou de falar, qual foi a grande sacada, talvez uma grande sacada do próprio Freud? Foi perceber que existem determinados tipos de sofrimentos que estão presentes na sintomatologia orgânica, mas não têm origem orgânica. Beleza. Então vamos ver aí o que é e vamos investigar. Tudo bem. Só que outras coisas e muitas outras coisas que ele colocou são absolutamente questionáveis. E outra coisa, parece que o rapaz não gostava de ser questionado, não, porque quando Jung questionou, ele rompeu com Jung. Quando o Sado Firenze questionou, rompeu também. Friedrich Adler também rompeu. Ninguém podia discordar da brincadeirinha dele lá. Tal. E isso é muito presente entre psicanalistas ortodoxos. Inclusive, por exemplo, eu, durante toda a minha formação de clínica infantil, eu li muito Winnicott. E eu gostava muito da clínica winnicottiana e gosto, porque, primeiro, ele vem da pegada da pediatria, né? Então, ele vem da pediatria, vem da psiquiatria infantil, então ele tem muita clínica, ele tem uma experiência clínica muito profunda, e ele vai trabalhar conceitos do inconsciente, mas dentro de uma perspectiva bem mais organizada e ordenada do que, por exemplo, um Lacan, certo? Como a gente colocou aqui. Mas, assim, é impressionante como se perde credibilidade quando vai falar em determinadas teorias, porque acontecem coisas desse tipo. Olha a atitude antiética de um profissional como esse, que sugere ao paciente que ele tenha atitudes que, inclusive, podem trazer consequências graves à vida dele. Sim. Gravíssimas. Quer dizer, o que vai desorganizar e desordenar a vida dessa pessoa por conta de um encaminhamento. E veja, o sujeito que está na clínica e procura o psicólogo, ele está fragilizado. Uhum. E ele estando fragilizado, é muito fácil você chegar, por exemplo, para um sujeito que está fragilizado e, de alguma forma, uma intervenção ter consequências importantes na vida dele. Então, olha o tipo de encaminhamento que a gente acaba ouvindo. Tá certo? Eu brinquei, né, com a história de... Porque, essa música existe mesmo, é de Falcão. Eu esqueci o título, mas procure. Eu acho fantástico, porque ele meio que retrata algumas figuras isso, cara. daí. Mas assim, realmente, a gente tem que ter muito cuidado com determinados tipos de condutas terapêuticas. Supostamente terapêuticas, né? Diga-se passar, supostamente. Porque uma dessa tem muito... foge, né? Não, e você sabe que é um detalhe? Ele viu a cara de assustado do paciente e ele falou assim, não, mas a sua mulher não vai saber. Olha a ética dele. A ética dele é o seguinte, eu posso... Voltado na mentira, na falsidade. eu posso trair. Se a mulher não descobrir, não tem problema, porque você não vai causar uma dor, né, e tal. Então, é como se fosse assim, o ato, não existe o ato verdadeiro, né? É tudo uma série de coisas que você vai encobrindo, e aí, dependendo de como você colocar, aí ele fica bom ou não fica bom, né? Então, assim, é um relativismo, né? Não tem jeito. E outra coisa, a mentira, ela é muito interessante, porque você começa com a mentira, e depois você vai ter que construir um castelo de mentiras para proteger a mentira inicial. E aí, daqui a pouco, quando você perceber, você está completamente envolto ali em mentiras, né? E nada mais vai ser a verdade. É isso aí. É isso aí. Olha só, achei o trecho aqui que é o negócio da culpa lá que a gente estava falando, que entra na discussão da ética. Diz assim, olha, de maneira aparentemente paradoxal, a culpa restaura a liberdade porque ao assumir a culpa o sujeito vence, de certo modo, o destino fatal. Então, a culpa, no caso, o assumir a culpa é a restauração da liberdade. Porque, de alguma forma, ao assumir a culpa, você escapa à fatalidade. Então, Santo Agostinho já fala isso, que o perdão é uma espécie de segunda criação. E ele chega a falar da redenção como algo mais importante do que a própria criação.
né? Que, assim, no caso Deus, né, na teologia de Santo Agostinho, ele chega a dizer, olha, para Deus tem muito mais valor a redenção do que a própria criação. Olha que louco. Porque pela redenção, Deus faz morada no espírito do homem. Entendeu? O espírito humano se torna uma espécie de céu através da graça. Então, isso é muito, muito louco. Agora, quando a gente foge dessas discussões aqui, dessas coisas que a gente está conversando, cara, é derrocada, entendeu? É morro abaixo. Morro abaixo. Fica uma discussão muito rasa, é uma coisa que, assim, que enche o saco, tá? Então, assim, eu queria reforçar aqui o pedido para o pessoal que assistiu, está assistindo a live. Vai ter um evento agora, dia 1º de setembro, né, que se chama O Resgate, e é justamente assim, direcionado, né, é direcionado para todas as pessoas, mas de forma especial para os psicólogos, que é um curso sobre o código de ética. É um curso sobre ética e o código de ética. São 10 horas sobre ética e 10 horas sobre o código de ética, comentando artigo por artigo e falando, olha, será que tem ética no código de ética? Tá entendendo? Da psicologia? Como é que a gente interpreta isso daqui? Então, por favor, se inscrevam lá no evento e estejam com a gente dia 1º às 21 horas lá no YouTube. Beleza? O pessoal que está assistindo a live. Tá. E uma outra coisa também, Tiago, que eu queria chamar a atenção é que há aqueles que já fizeram a inscrição e que forem fazer a inscrição gratuita, que também preencham o formulário lá que a gente pede, até para que a gente possa entregar o melhor conteúdo possível a vocês, de acordo com as demandas que nos chegam, né? Que isso aí é muito importante. Importantíssimo, por sinal. Muito bem. Faça as honras a Saulo. Saulão, cara, gratidão aí por tudo, muito gratidão, entendeu? Muita luz, harmonia, cara, você... ai. Essa de gratidão. Se você continuar falando, eu vou ter que abraçar o cacto que vem aqui, ó. Abraça o cacto. Abraça o cacto lá, é isso aí, cara. Cara, obrigado mesmo. Obrigado mesmo. A gente tá junto aí, tá? Valeu, tamo junto. Pra mim foi uma felicidade, cara, te conhecer e a gente tá trocando essas ideias. Eu acompanho teu trabalho e tal, mas eu nunca tive a oportunidade de a gente ter um momento como esse e foi muito rico. Muito bom o trabalho que você faz, assim, e aquilo que você colocou, de fato, é muito importante e eu também acredito piamente nisso. As coisas estão melhorando. Eu sou otimista. Eu sou otimista, eu entendo que as coisas estão melhorando, sim, que há trabalhos surgindo e pessoas também surgindo e fazendo frente a toda essa atmosfera caótica, essa conjuntura cultural de relativismo e de caos, para oferecer às pessoas uma condição de vida, uma possibilidade, uma experiência de vida mais calcada na verdade, na realidade e no bem maior, numa dimensão que transcende todos esses males e esses sofrimentos que a gente tem aqui no cotidiano. Então, muito obrigado mesmo, mais uma vez, por estar aqui conosco, fazer parte desse momento, um primeiro de muitos, né? Se Deus quiser. Eu que agradeço aí o convite. Para mim foi uma honra participar, me senti muito honrado de estar aqui com vocês. Eu vi os outros convidados aí, só gente aí que tá juntos, né, nesse exército. Muitas vezes a gente nem se conhece pessoalmente, mas cada um já estava lutando aí na sua pequena trincheira em cada cidade pelo Brasil inteiro. E agora parece que a gente está confluindo aí. Pois rapaz, isso é muito bom. Causar um estrago ainda maior, né? Mas muito obrigado e um abraço aí para vocês. Tá isso aí, Saulo. Para com essas mensagens subliminares aí nas suas caixinhas de pergunta aí. Na mão de um psicanalista, meu amigo. O cara desenhou, Rodrigo. O cara desenhou uma piroca logoterapêutica lá, cara. Como é que foi isso, pô? Cara, Ele desenhou um gráfico
lá, cara, um gráfico de logoterapia lá, mas, cara, aquilo ali tem uma mensagem subliminar ali por trás, entendeu? Freud explica aquele gráfico. Freud explica. Falou, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado pela Ei, atenção. valeu, pessoal. Ei, Amigo. Valeu, Tchau, tchau. um abraço. um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.